glorificar, exaltar o nome de Jesus, porque Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus cuida de nós, irmãos. Você está aqui nessa noite porque você ainda crê no cuidado de Deus na tua casa, ainda crê no cuidado de Deus para com a tua vida, para com a tua família, amém? Deus é poderoso. Quero deixar aqui nessa noite uma palavra aos irmãos que está no livro do Êxodo, amém? Livro do Êxodo, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, louvado seja Deus. Você ainda crê que Deus ouve oração, que Deus ainda opera, que Deus ainda fala, que Deus ainda faz maravilhas na vida daquele que crê? Deus ainda é Deus de milagres. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 3. Amém? Amém. Palavra do Senhor, glória a Deus, vai nos dizer assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou que eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro, que a sarça não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou no meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou a dizer: não se aproximes daqui, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é uma terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. E disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu envio a Faraó para tirar o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus e indagou a Deus, dizendo: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? E assegurou Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez nessa noite. Quem aqui precisa de oração aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu também preciso. Os irmãos, quando forem orar, lembre-se de nós. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nessa noite nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nessa noite nós cremos que o Senhor tem preparado o melhor para nós aqui nessa terra.
Deus, que o Senhor receba a adoração da tua igreja nessa noite. Que o Senhor receba o louvor do teu povo, Pai. Todos aqueles que entraram diante da tua presença, Senhor, com ousadia nessa noite, para poder glorificar, para poder exaltar, para poder bendizer o teu santo nome, Senhor. Enquanto esse teu servo, essa tua serva te adora, te exalta nessa noite, Senhor, eu te peço que o Senhor esteja operando um grande milagre, Senhor, sobre esta vida, um grande socorro sobre esta história, meu Deus. Deus, opera em favor da tua igreja nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, nesse momento, e já te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar dando glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Quem aqui crê que Deus ainda opera maravilha no dia de hoje? Você crê que Deus opera ainda milagres? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, aquele que operava no passado, opera no presente e já está no controle do nosso futuro. Deus, Ele é maravilhoso. Quando nós lemos esse texto, nós vemos a maravilha com que Deus, Ele se apresenta diante de um homem chamado Moisés e o envia, o seleciona e o capacita para que ele vá e arranque e tire o povo que está sofrendo do Egito, para que o nome dele fosse glorificado. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz no capítulo 1 que havia uma opressão sobre a terra do Egito, porque o diabo em todo o tempo tentava, através do governador, através, aleluia, daquele novo rei que se levantou no Egito, frustrar, apagar o plano de Deus. E qual era o plano de Deus? Levantar um libertador. O projeto de Deus, aleluia, foi dado. Vou levantar um libertador para que eu venha arrancar, atirar o meu povo que está sendo escravizado, que está sendo oprimido na terra do Egito. Um povo que está sofrendo há 430 anos, aproximadamente, na terra do Egito. Deus então resolve levantar um libertador. Mas a Bíblia diz que havia uma ordem do rei para que as parteiras dos hebreus, aleluia, quando viessem a saber, observando o sexo das crianças, se a criança fosse menino, era para que esse menino viesse a ser morto, viesse a ter a sua vida ceifada ali no momento, aleluia. Mas a Bíblia também é bem clara em nos dizer que a mãe de Moisés, quando Moisés nasce, ela então pega aquele menino, coloca ele no cesto, aleluia, porque o diabo pode tentar apagar o projeto de Deus, mas se o projeto é de Deus, aleluia, ele não vai conseguir frustrar, ele não vai conseguir apagar, ele não vai conseguir destruir, aleluia, glória ao nome de Jesus. Se existe um projeto de Deus para a tua vida, se existe um projeto de Deus para a tua casa, fica tranquilo. O diabo pode se levantar, pode tentar de todos os jeitos frustrar a vontade de Deus, mas Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou fazer além daquilo que você possa imaginar. O diabo tentando frustrar e Deus, aleluia, como se ironizando o diabo, pega Moisés e faz Moisés crescer debaixo das barbas de Faraó. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus faz com que Faraó alimente o projeto dele. Deus faz com que Faraó faça com que o projeto dele vira um dos maiores poliglotas daquele tempo. Oh, glória a Deus. O diabo vai tentar matar o teu projeto, mas ele não sabe que Deus está trabalhando, aleluia, e ao invés de atrapalhar, ele está ajudando, ao invés de destruir, ele está fazendo crescer. Glória ao nome de Jesus. Moisés cresce,
que estava sofrendo, que a Bíblia diz que ele mata o egípcio, oculta o cadáver, e a Bíblia diz que ele foge porque ele estava sendo perseguido. E ele vai para um deserto. 40 anos Moisés está ali no deserto. Porque esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. Ele deixa Moisés no Egito durante 40 anos pensando que ele é tudo, pensando que ele é bom. E depois Deus pega ele e coloca mais 40 anos no deserto, para ele ver que ele não é nada, ele não tem o controle de nada. E depois de 40 anos Deus arranca ele do deserto, e por mais 40 anos mostra para ele: olha o que eu posso fazer na vida de alguém que não é nada. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar a tua casa, Deus pode mudar a tua família. Ele não depende de circunstância favorável, ele não depende daquilo que os outros disseram a teu respeito. Ele pode fazer do jeito dele, da maneira dele. E a Bíblia diz que Moisés está no deserto, e de repente está escrito no texto, no versículo de número 2, que ali o anjo do Senhor se revelou a ele. Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. É no meio desse deserto que você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida. É no meio desse vale que você vai contemplar, aleluia, o que Deus vai começar a mover na tua história. É no meio dessa luta, desse deserto, que a revelação do céu vai descer. É no meio dessa circunstância que você não vê saída, é que Deus vai mandar do céu uma resposta para a tua dor. A Bíblia diz que Moisés está no deserto, e ali no deserto o anjo do Senhor se revela a eles. Ali no deserto, aleluia, uma chama de fogo ardendo numa sarça. Uma sarça nada mais é que um espinheiro seco, pegando fogo, mas não se consome. Moisés começa a ver aquele espinheiro pegando fogo, mas não se consumindo. E a Bíblia diz que ele viu aquilo e ficou maravilhado. E ele diz: que coisa impressionante, aleluia, glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu vim aqui hoje debaixo de uma palavra profética para a tua vida, aleluia. Deus vai te revelar alguém aqui nesta casa, aleluia, algo que vai te impressionar por esses dias, aleluia. Aquilo que o teu olho não viu, aleluia, Deus vai mostrar, Deus vai revelar, aleluia. Você vai ficar maravilhado. E a Bíblia diz que Moisés começa a andar e querer ver aqueles espinhos de perto, começa a querer ver aquele espinheiro de perto. Ele começa a andar pertinho e encarar os espinheiros, meu filho. Ele começa a encarar os espinhos. Deus está encorajando alguém aqui nessa noite. Chega de recuar, chega de correr. É hora de você encarar esses espinhos de frente na tua vida. É hora de você encarar esses espinhos de frente na tua vida, querido. Deus aparece para ele no meio dos espinheiros, aleluia. E quando ele encara os espinhos de frente, o espinheiro de frente, ele ouve uma voz. Quer ouvir a voz de Deus? Encare esse espinheiro da tua vida de frente. Quer ouvir a voz de Deus? Encare essa luta de frente, porque no meio desse espinheiro vai soar a voz de Deus. No meio desse espinheiro, no meio desse deserto, no meio desse deserto, Deus está dizendo: não corra, você vai ouvir a minha voz. Deus está dizendo: não recua, encare de frente, porque eu vou falar contigo. Para chamar a atenção de Jesus, muitas das vezes é necessário a gente encarar os espinhos. Alguns
Zaqueu subiu. Na árvore que Zaqueu subiu era uma videira brava. E muitos diziam que nela havia espinhos. E isso me traz uma lição para te dizer que hoje, que para chamar a atenção de Jesus, muitas das vezes é necessário a gente encarar os espinhos. É necessário a gente encarar de frente. Vai doer, mas eu vou encarar, eu vou em frente porque eu vou atrair a atenção de Jesus, eu vou ouvir a voz de Jesus. Louvado seja Deus. E no meio daquele espinheiro, no meio daquela situação difícil, irmã, ele ouve a voz de Deus. Mas não é qualquer voz, é uma voz que chama ele pelo nome. Oh, glória a Deus. No meio dessa luta, no meio desse deserto, Deus está dizendo: vou te chamar pelo teu nome, para você ter certeza de que eu estou falando contigo. Você não vai ter dúvida de que é contigo. Você não vai ter dúvida de que é contigo. Aí eu te pergunto, por que Deus resolve falar para ele no meio daquele espinheiro, no meio daquele deserto? Por que no meio da luta Deus vai aparecer para ele, para dizer para ele: olha, eu estou ouvindo a oração. Deus aparece para ele no meio de um espinheiro, no meio de um deserto, para dizer para ele: eu estou ouvindo a oração. Por que no deserto? Por que no espinheiro? Por que na sarça? Porque Deus ainda é um Deus que ama falar no meio do deserto. Deus ainda é um Deus que ama trabalhar no meio do deserto. Quando tudo está dizendo que não, quando tudo está difícil, a voz de Deus ecoa, está dizendo: filha, eu estou ouvindo a tua oração. Deus ama operar no meio da dificuldade. Deus ama agir no meio, aleluia, de quando tudo está dizendo que não dá, querido, aleluia. E eu posso até te dizer que Deus tem um lugar preferido. Esse lugar é deserto. Deus ama falar com a gente no deserto. Deus ama trabalhar no deserto. Se está no deserto aqui, alguém nessa noite, escuta, porque Deus está falando com você nessa noite. Deus ama dar banquete no deserto. Deus ama dar vitória no deserto. Deus ama preparar crente no deserto. Aleluia. Nem o seu filho amado Jesus ele poupou, ele forjou Jesus no deserto. É no meio desse deserto que Deus está trabalhando na tua vida. É no meio desse deserto que Deus está operando milagre na tua história. É no meio desse deserto, aleluia, que a água vai brotar no meio dessa rocha. É no meio desse deserto que as maiores provisões de Deus vão descer sobre a tua vida. Você pode folhear a Bíblia inteira, você vai ver o lugar em que Deus operou os seus maiores milagres. É no deserto. Aleluia. E eu ouço te dizer, se você está no deserto, vai adorando, se preparando, porque vem milagre grande por aí. Não vem coisa pequena, não. Só quem crê nessa noite pode adorar o nome de Jesus. Se você está no deserto, eu te dou uma dica hoje: não foge, não corre, não se desespera, fica quietinho, aleluia, deixa Deus trabalhar, porque Ele vai te chamar pelo nome, Ele vai fazer milagre na tua vida. Deus, aleluia. Aí a Bíblia diz assim, no versículo, aleluia, oh glória, Ele está dizendo assim, olha, no versículo de número 8, Ele diz para Moisés: eu ouvi a oração, eu sei que vocês estão vivendo uma luta muito grande, eu sei que o povo lá no Egito está passando uma opressão gigante. Aí ele diz para Moisés assim: olha, por esse motivo eu desci aqui,
Eu desci aqui a fim de livrar. Oh, glória. Você não entendeu, mas eu vou trazer de uma forma mais clara aqui nessa noite. Deus está falando contigo nessa noite, querido. Aleluia. Eu estou aqui nesta casa, nessa noite, porque eu vim trazer um livramento. Aleluia. Eu vim trazer um fim a uma opressão na vida de alguém. Eu vim trazer uma vitória. Eu vim trazer um milagre. Aleluia. Sabe por quê? Nenhum reino nessa terra dura para sempre. Dura, pastor Felipe. Você viu a rainha Elizabeth há pouco tempo atrás? Ele morreu. Nenhum reinado aqui nessa terra dura para sempre. Oh, glória. Nenhum império aqui nessa terra é permanente. Louvado seja Deus. Todo cativeiro tem um tempo determinado para começar e para acabar. Essa luta começou, Deus está dizendo, mas vai acabar. Pelo mesmo caminho de onde veio, vai voltar, vai bater em retirada. É a palavra de Deus para a tua vida. Sabe o que Deus está dizendo para o povo aqui? Sabe o que Deus está dizendo aqui? O cativeiro acaba hoje. Só uma, duas pessoas aqui receberam nessa noite. Deus está dizendo, eu desci aqui a fim de trazer livramento. O cativeiro termina hoje. Se tem alguém que crê aqui, Deus já está operando lá. Se tem alguém que crê aqui, aleluia, vai adorando o nome de Jesus. Talvez você está num cativeiro sentimental, num cativeiro ministerial. Mas Deus está dizendo, olha, essa opressão acaba hoje. Oh, esse cativeiro termina hoje. Essa luta acaba hoje. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Aleluia. Quando a gente está no cativeiro, o cativeiro manda na gente. A gente não tem vontade própria dentro do cativeiro. Quando a gente está no cativeiro, o cativeiro comanda a gente. Quando a gente está no cativeiro, o cativeiro aprisiona a gente. Quando a gente está no cativeiro, o cativeiro inferioriza a gente. Faz a gente achar que a gente não é nada mesmo. A gente se acha um lixo. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Mas Deus está falando para alguém aqui. Esse cativeiro da depressão vai cair por terra hoje. Esse cativeiro, aleluia, que você está vivendo, acaba hoje. Se tem alguém que pode receber nessa noite, levanta a tua mão e adora o nome de Jesus, porque Ele está operando na tua vida hoje. Se o cativeiro acaba hoje, vai acontecer uma coisa. O que acontece quando o cativeiro chega ao fim? Há uma mudança de posicionamento. Deus está dizendo aqui, eu desci a fim de livrar vocês, para fazer vocês subirem para uma terra boa. Vai haver uma mudança de posicionamento. Vocês vão sair de baixo e vão subir. Oh, glória. Deus está começando a mudar algumas coisas na vida de alguém aqui nessa noite. Ele está dizendo, vai haver uma mudança. Aleluia. Vai haver uma mudança de posicionamento. Aleluia. Você não entendeu? Quem estava embaixo vai subir. Aleluia. Você não entendeu ainda? Quem pediu emprestado vai ter para emprestar, vai ter para dar. Deus está falando aqui nessa noite. A fase de ser tapete vai acabar. A fase de humilhação na vida de alguém aqui nessa noite. Você estava sendo pisado, humilhado, mas através dessa palavra de Deus para a tua vida hoje, Ele está dizendo, olha, o cativeiro chega ao fim hoje, e vai haver uma mudança de posicionamento na tua vida. Você vai sair do lugar de humilhação, porque eu sou Deus que vou te honrar. Aleluia. Você vai sair do lugar de humilhação
Você não aguenta mais, mas Deus está dizendo: olha, eu vou botar um fim nesse cativeiro hoje. Você não está suportando mais, aleluia, oh, glória ao nome de Jesus. Essa tua tristeza vai se transformar em júbilo, em alegria. Essa tua angústia que te sufoca vai dar lugar a um grande gozo, a uma grande alegria na tua vida. Eu ainda sirvo um Deus que opera, querido. Eu ainda sirvo um Deus que move o impossível. Aquilo que era motivo de vergonha na tua casa, Deus é poderoso para fazer onde abundou o pecado, superabundar a graça dele. Ele está aqui nessa noite. Ele está operando. Ele está dizendo: eu vou fazer vocês subir para uma terra boa e larga. Como, Senhor, para uma terra boa e larga? Vê no mapa o tamanho do Egito e o tamanho de Canaã. Egito é uma terra muito maior do que a terra de Canaã. É uma terra muito mais vasta, larga. E Deus está dizendo: vou tirar você de uma terra, dessa terra, e vou levar vocês para uma terra boa e larga e vasta. Sabe por quê? Aleluia. O Egito era uma terra enorme. O Egito era uma terra grande, Canaã uma terra pequena. O Egito era grande, mas o Egito não era Israel. O Egito é enorme, mas o Egito não é de Israel. Aleluia. Com glória ao nome de Jesus. Lá no Egito é grande, mas o povo não tem liberdade. O povo não pode sonhar. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Lá no Egito é grande, mas vocês são escravos. Vocês não podem sonhar. Tudo que vocês plantam não é para vocês, é para os outros. Tudo que você faz não é para você, é para os outros. Mas Ele está dizendo: olha, eu vou levar vocês para uma terra onde há liberdade. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou levar vocês para uma terra onde vocês vão voltar a sonhar de novo. Eu vou te colocar naquilo que é teu. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Deus está dizendo: eu vou tirar alguém desse cativeiro hoje. Você vai voltar a sonhar de novo. Você vai voltar a ter liberdade de novo, aleluia. Deus está dizendo: você não vai ser mais escravo dessa angústia, dessa dor. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a crescer, você vai voltar a frutificar, você vai ter liberdade na minha presença. Aquilo que te prendia não vai te prender mais. Eu sou Deus que opera na tua vida hoje e te levo para uma terra de liberdade e de sonhos novos, aleluia. Tem gente que está presa em tanta coisa, já não sonha mais, já não acredita mais, mas Deus está aqui nessa noite para dizer: ainda tem uma terra que você pode sonhar, ainda tem uma terra de liberdade para a tua vida. Louvado seja Deus. Deus está operando aqui nessa noite. Maravilha, Jesus. E a Bíblia, ela vem nos dizendo que Deus diz assim para Moisés: vai, pois imediatamente, versículo de número 10, eu o envio ao faraó para tirar o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, respondeu para Deus: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e sair os israelitas do Egito? As marcas de um chamado, e muitas das vezes Deus, Ele quer trabalhar, mas no passado quer agarrar na nossa perna. Moisés matou um egípcio. Moisés cometeu um crime no Egito.
O passado dele no Egito não era bom. E se ele voltasse lá, ele estava correndo risco. Porque quando ele pensava em voltar para o Egito, algo batia na mente dele e dizia: olha, você matou alguém lá. Você cometeu um homicídio lá. Como que você vai voltar lá? Você não pode, você não deve ir. A mente dele dizendo para ele. Porque se tem uma arma que o diabo usa nesses dias de hoje, é querer apontar o nosso passado, é querer apontar os nossos erros passados. Sabe por quê? Porque o futuro do diabo já está traçado. Deus já traçou o final dele. Não tem mais jeito. O diabo teve o melhor passado de todos. Eu fui cheirador, fumei muita coisa, cheirei cocaína, vivi pra rua, noitada, perdi muito tempo. Eu tenho o pior passado que eu podia imaginar. E muita gente aqui tem o pior passado possível. Um foi isso, outro foi aquilo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos reservou um futuro maravilhoso, uma salvação, um futuro de glória. E o diabo sabe que o futuro dele é a destruição, que não tem mais jeito, e ele quer impedir de nós vivermos o futuro que Deus preparou para nós. Mas Deus está falando com você nessa noite. Você não vai ceder às opressões do diabo. Você não vai retroceder, mas você vai viver o futuro que eu preparei para você. Você vai viver aquilo que Deus preparou para você. Sabe por quê, querido? Aleluia! O diabo quer nos aprisionar através da arma do passado. Mas se você está em Cristo, a Bíblia diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Existe alguém que te justifica, existe alguém que fala por você, existe alguém que opera por você. Deus conhece o nosso passado, mas Deus não se lembra mais dele. Sabe por quê? Por causa do sangue. O sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo subiu àquela cruz e derramou o teu sangue até a última gota. Aleluia! E ele disse: está consumado. Aleluia! Por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Nós recebemos a redenção pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E Deus está falando para alguém aqui nessa noite: o teu acusador vai ter que bater em retirada. Aleluia! Não deixe o teu passado te impedir de avançar. Aí Deus diz para ele: olha, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Senhor, mas se falar aquilo não me importa, eu estarei contigo. Senhor, mas se tentarem apontar aquilo, não, eu estarei contigo. Quem vai na tua frente sou eu. Quem vai operar na tua vida sou eu. Se meter a língua de mim, deixa eu falar. Quem vai te justificar sou eu. Se falar que eu não mereço, quem te chamou foi eu. Quem está contigo sou eu. Aleluia. Quem vai te preservar de pé sou eu. Aleluia. Quem vai queimar a língua de maldição sou eu. Quanta gente, quando eu me converti, fizeram piada comigo ali na rua da minha casa. Ah lá, virou crentinho, já vai com a Bíblia debaixo do braço. Quero ver até quando vai durar isso. O carnaval está chegando, ele ama pular o carnaval. Aleluia. Mas quem estava comigo era ele. O grande eu sou. Aquele que é o Elohim, o
El Shaddai, o Adonai, Jeová Rafa, Jeová Jireh, aleluia. Aquele que está aqui no meio de nós nessa noite, aquele que é chamado Emmanuel, o Deus conosco. Ele está dizendo para alguém: eu sou fiel para te sustentar, eu sou fiel para te manter de pé, aleluia, glória. Andaste calas, vide cantorou, sai. Se você pode adorar Jesus nessa noite, não poupe o seu glória a Deus, não poupe o seu aleluia. Deixa o nome do Senhor ser adorado, ser exaltado nessa noite. Ele está dizendo: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Ele está dizendo: olha, pode ir, a maior prova, aleluia, é a minha presença contigo. Fica tranquilo, a minha presença está contigo, aleluia, glória ao nome de Jesus. Você vai ver que Deus é com você. Você vai ver que Deus é na tua vida. Vai em frente, não para. O diabo está gritando, mas Deus está dizendo: vai, eu vou mostrar para você que eu sou contigo. Glória ao nome de Jesus. Ele está dizendo: sou eu quem te envia. Sou eu quem te envia. É o grande eu sou. O eu sou te envia. Ele é o Deus chamado eu sou. Sabe por quê? Deus não existe. Aí você estala o efaquismo. O que existe foi criado. Deus não foi criado. Ele é o sumo criador de todas as coisas. E Ele é o grande eu sou. A Bíblia diz, no livro do profeta Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando para alguém aqui nessa noite: você está com medo do quê? Você está querendo recuar por quê? Aleluia. Eu te chamei no meio do deserto, você não lembra? No meio daquele deserto enorme, eu chamei você pelo teu nome. Quando ninguém dava nada para você, eu te chamei no meio daquele deserto, e agora tu está com medo por quê? Está querendo recuar por quê? Deus chama homens e mulheres de coragem aqui nessa noite. Uma palavra para a tua vida: vai, avança, vai, avança, não dê ouvido ao diabo, avança. Ao todo tempo ele vai gritar, mas Deus é aquele que está contigo. Ele está dizendo: eu sou, aleluia. Eu sou. Você pode se colocar de pé com a permissão do pastor Felipe? Vai, pastor Felipe. Quero orar pela tua vida. Quero orar pela tua vida nessa noite. Você que está vivendo uma opressão na tua vida, mas debaixo dessa palavra hoje, Deus quer te tirar